Olá, meus queridos amigos e amigas que estão acompanhando o canal IGD. Nós estamos começando agora mais um Entre Mulheres. Sejam muito bem-vindos. Olá, Nila. Olá, Morgana. Olá, pessoal de casa. E na série que estamos falando aqui sobre saúde, quanto é importante você cuidar da tua saúde. Morgana e eu estamos trazendo aqui dicas sobre a tua saúde espiritual. Mas no quadro Momento da Mulher, com a Tati, ela sempre está trazendo, além de uma palavra vinda de Deus, ela também traz, nesses últimos programas, dicas sobre saúde física. Como você cuidar dela, exercícios, algumas coisas práticas para você estar cuidando da tua saúde. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema é como está a sua saúde física. Será que as pessoas têm se importado com a saúde física, né, Morgana? Assim como se preocupa com a sua saúde espiritual ou vice-versa? Porque tem pessoas que às vezes cuidam muito do corpo, mas não, não esquece do espírito. Mas também tem pessoas que cuidam muito do espírito, agem totalmente pela fé e se esquecem do corpo. Na realidade, tem que haver um equilíbrio, né? Nós temos que cuidar tanto do espírito como do corpo, porque Deus, Ele nos olha num todo, Ele nos vê num todo, né? Não somos só espírito. Não somos só espírito e nem somos só corpo, né? Nós somos corpo e espírito, então temos que cuidar dos dois. E a palavra de Deus em 3 João, capítulo 1, versículo 2 diz que Deus, Ele fala assim: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, se a tua alma está bem, o teu corpo também deve estar bem. Com certeza. Deus, ele nos olha assim, com o corpo e alma. E Ele quer que nós cuidemos tanto do corpo quanto da alma. Se a gente acaba deixando... Na realidade, nós temos esse hábito, né? Se estamos cuidando de algo, deixamos a outra coisa... A gente se dedica muito a um e esquece o outro lado. Exatamente. Não, porque eu tenho que correr, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que fazer dieta e tal, e não sei o quê, e acaba esquecendo da parte espiritual, de estar ali diante de Deus, buscando ao Senhor Jesus. Separa lá 1 hora para o exercício físico, mas não separa 1 hora para Jesus, né? Ou então ao contrário, acaba separando o tempo todo só para estar ali buscando, lendo a palavra, se fortalecendo espiritualmente, e acaba esquecendo também de estar ali fazendo exercício físico, de estar indo ao médico regularmente, acha que essas coisas não são necessárias. A gente não pode esquecer que somos corpo e que Deus precisa do nosso corpo para nos usar. Exatamente. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então você precisa cuidar dele tanto quanto cuida da tua alma, tanto quanto cuida da tua comunhão, do teu espírito, né, da tua comunhão com Deus. Então tem pessoas que sentem preconceito, elas não gostam de ir ao médico. Na igreja, infelizmente, nós vemos muito isso. A pessoa acha que se ela for ao médico, ela vai ser mal vista, porque as pessoas vão achar que ela não tem fé, que ela, não acredita em Deus e essas coisas tudo, né? Na realidade, não é assim. Os médicos, eles são autoridades constituídas por Deus. Deus deixou também a medicina, né? Com certeza. Então, nós temos sim que procurar o médico, seja por necessidade, porque às vezes há necessidade realmente, ou por rotina, para saber como estão os nossos hormônios, principalmente nós mulheres, né? É verdade. Inclusive, os hormônios, consulta ginecológica, que é extremamente importante você ir a cada 6 meses fazer exames ginecológicos. Inclusive, eu andei fazendo uma pesquisa e diz que alguns problemas hormonais que causam alterações, por exemplo, no nosso humor e tal, não são resolvidos por ginecologista, mas por um psiquiatra, por exemplo. E aí a pessoa, quando você fala de psiquiatra para a pessoa, nosso preconceito é enorme. Eu não sou louca para estar visitando um psiquiatra e tal. Assim. Mas é necessário. Um psicólogo, né? Psicólogo, qualquer outro médico. A mulher, ela é básica, ela vai no ginecologista. Ponto. E tem algumas que nem isso fazem. Tem outras que nem isso. Tem mulheres que às vezes vêm até na igreja, né? Ali a gente dando atendimento e tudo, e começa a falar de alguns problemas e tudo mais, né? Principalmente mulheres que estão chegando na menopausa, né, que começa a ter alguns sintomas diferentes, e você pergunta, mas você foi no ginecologista? Você está fazendo... já faz 1 ano, 2, 3 anos que eu não vou ao ginecologista. Então, mas algumas, às vezes é um certo descuido e tal, mas você falando de atendimento,
você enxerga em algumas pessoas realmente que a necessidade, às vezes, não é só espiritual, é uma necessidade médica mesmo, você procurar um médico. E quando você orienta, muitas vezes a pessoa procura um médico, aí nós somos às vezes julgados, porque, nossa, então você não tem fé para orar por mim, o pastor não tem fé para orar por mim, e a minha fé também, aonde fica? Né? Então não é falta de fé a gente orientar as pessoas a procurar um médico, muito menos você sentir essa necessidade e ir até um. Exatamente. A fé, é lógico que você tem que buscar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, se você está passando por alguma dificuldade e você tem fé que Deus vai te curar e tudo mais, é óbvio, você tem que permanecer na tua fé, buscar em Deus a tua cura. Deus é o médico dos médicos, né? Porém, isso também não te impede de procurar alguém que estudou, que conhece o teu corpo melhor do que você. É verdade, a fé ela tem que ser exercitada, né? A nossa fé tem que ser colocada em ação sempre. Mas você não vai perder a tua fé por procurar um médico. A mulher hemorrágica, por exemplo, ela procurou vários médicos, né? A Bíblia acho que tem uma tradução que diz que ela gastou muito dinheiro procurando médicos. Ela procurou fazer a parte dela. Mas quando ela viu que realmente não tinha mais outra solução e ela ouviu falar de Jesus, ela enfrentou multidão, enfrentou obstáculos, enfrentou as suas fraquezas, as suas limitações, que eu creio que ela devia estar, né? Uma mulher hemorrágica devia estar sem força nenhuma, mas ela enfrentou tudo isso para chegar até Jesus. Então ela procurou médico, mas ela também colocou a sua fé em ação. Exatamente. E como nós dissemos no início, as duas coisas têm que andar junto. A fé, o espiritual, mas também o físico, né? Você caminhar ali, fazendo seus exames periódicos, sempre, procurando cuidar também da sua saúde, porque não é só o médico que cuida dela, você também é responsável pela sua saúde, sua alimentação, porque às vezes as pessoas acham que isso não influencia. Mas influencia e muito. Com certeza. O que você come vai dizer o que você é. Como você como você é, está. né? Então, assim, tem que cuidar da sua alimentação, procurar, sim, fazer exercícios físicos. Às vezes você fala, mas eu não gosto de academia, esse negócio de pegar peso não é pra mim, não sei o quê. Mas existem várias formas para você se exercitar. De repente, num parque, você fazer uma corrida, uma caminhada, não é verdade? Às vezes tem pessoas que gostam de dança e aí às vezes fala, mas eu não vou dançar porque é pecado, não sei o quê. Na tua casa, hoje tem, né, inúmeras formas de você se exercitar. Coloca lá um DVD na tua casa, vai lá, se exercita, faz uma dança lá durante algum período. Isso com certeza vai fazer bem para o teu corpo. E você sim é responsável pela saúde do teu corpo. E Deus vai cobrar isso de você, viu? A gente precisa, a Bíblia é clara quando ela diz vigiai e orai. Então, tem coisas que Deus não vai fazer por você. Uma alimentação saudável, exercícios físicos, enfim. Deus não pode fazer isso por você, mas você pode. Né, exatamente. A pessoa não pode se descuidar, ela tem que ir atrás, ela tem que se cuidar realmente. Não pode relaxar, não. Procurar um médico só quando está em últimos casos, mas fazer os exames periodicamente, anualmente. Eu procuro todo ano estar indo ao ginecologista fazendo exames periódicos, mas às vezes quando acontece alguma irregularidade, você conhece o teu corpo, nós conhecemos o nosso corpo. Sim. E quando eu sinto algo diferente, eu sinto que algo não está normal, eu já corro para o médico de novo. Uso a fé sim, oro, determino. Nós aprendemos isso, nosso ministério é um ministério de determinação, de oração forte, mas eu não deixo de procurar os médicos também, porque a gente precisa vigiar, além de orar. Exatamente, sempre vigiar e buscar sempre o melhor para você, para a sua saúde física e espiritual. Afinal de contas, você é o templo do Espírito Santo. Bom, e a Tati, no Momento da Mulher, tem dado várias dicas aí de exercícios, algumas bebidas detox, e hoje ela tem algo muito legal pra gente. Vamos ver? Olá, meninas! Olá, amadas! Estamos aí no mês de janeiro, praticamente acabando o mês de janeiro. E lembra que semana passada eu falei sobre o Pilates?
Meninas, fiquei a semana inteirinha pensando direitinho sobre o Pilates, viu? Tanto exercício bom, mas hoje nós estamos aqui num cantinho bem diferente. Eu quis trazer vocês para um ar livre, pra gente aprender, ficar um pouquinho mais zen. Essas mulheres de Deus estão precisando disso, né, amadinhas? E para me ajudar, hoje eu quero falar sobre relaxamento e alongamento. E para me ajudar com esse assunto, olha quem está comigo, a Jeane Paz. Olá, Jeane. Bom dia, um beijo a todas. Estamos aqui hoje, nesse paraíso. Muito gostoso aqui, amadinhas. Nós vamos ensinar aí relaxamento, alongamento, coisas que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Aí você fala assim, Tati, mas por que eu tenho que trazer isso para o dia a dia? Porque nós deixamos de ficar relaxadas. Achamos que o relaxamento é só quando tiramos umas férias, é quando vamos passear. E não é assim, né, Jeane? O relaxamento, ele é... Eu costumo dizer assim, você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, tomou aquele banho. Relaxamento é mais ou menos isso. Ele proporciona aquele alívio de dores, cansaço pro corpo. Gente, isso é verdade, né? Porque um simples banho já proporciona esse relaxamento. Imagina uma boa atividade, um bom alongamento. Mas não vamos perder tempo, amadinha. Quero mostrar um monte de coisa legal pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, nós temos algumas queridas amigas aqui, amadinhas. Estão todas alegres aqui, deitadas na grama, cheirinho de matinho. Ai, que delícia, meninas. Mas, Jeane, vamos falar um pouquinho por quê? As pessoas confundem relaxamento com alongamento. Tem diferença? Não tem diferença? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, Tati, eles estão vinculados, os dois, né? Não tem como falar isoladamente de um. Por exemplo, quando eu começo a fazer os alongamentos, os benefícios que eles vão trazer para a saúde, o relaxamento termina se infiltrando no meio desses benefícios. Então, todo esse processo de girar, dobrar e alongar tragam benefícios assim enormes para a saúde. Então vai desde uma melhora de postura, alívio de dores, benefícios como bem-estar, aumenta o bem-estar, sem dizer que tem aquele hormônio do bem-estar que também é liberado, que é a serotonina. Que delícia. Amadas, e às vezes você fala assim, mas hoje vocês estão aí no parque, vocês estão no meio do mato, e eu tô em casa, tô no escritório, estou trabalhando, e não tem como eu fazer esse relaxamento. Tem sim, não tem, Jeane? Tem sim. O relaxamento, existem várias possibilidades, né? O fato de você, que nem eu falei, girar, alongar, dobrar. Então, todo movimento que você faz propicia, assim, coisas maravilhosas. Vocês acreditam que o alongamento, ele proporciona um relaxamento e ele também produz massagem nos órgãos internos? Olha, isso eu não sabia, Jeane. Que interessante. Quer dizer, a gente também precisa de um relaxamento, um alongamento para os órgãos internos? Sim, e olha que interessante. Muita gente acha, vou alongar. Não preciso de alongar. Mas você sabia que quando você começa a movimentar teu corpo, por exemplo, o intestino, quando a gente faz um movimento que proporciona esse movimento lá no intestino, ele faz com que a condução dos alimentos ingeridos aconteça de uma maneira positiva, boa. Por exemplo, outro exemplo assim, bacana, pâncreas. Você fala, o que o alongamento tem a ver com pâncreas? Muito. Quando você começa a dobrar o corpo, esticar o corpo, girar o corpo, essa massagem nesses órgãos faz com que a transição do açúcar no sangue fique bacana. Jeane, olha só que dica interessante, amadinhas. Nem eu sabia disso, que bênção. Por isso que a gente sofre. O próprio Jesus falou, porque a gente tem falta de conhecimento, de entendimento. Mas sabe o que é gostoso, Jeane? Eu, pelo menos, costumo fazer isso e tenho certeza que você, como personal trainer, também faz. De manhã, não é gostoso você acordar e dar aquela boa espreguiçada, vira de um lado, vira do outro. Isso também a gente pode considerar como alongamento? Sim, podemos sim e devemos, porque assim, existe um processo entre a inatividade e a atividade. Essa transição faz com que seja realizado a atividade física no corpo, alongamento, relaxamento. E olha que interessante, sem sobrecarga. Então, quando você espicha o corpo, estica, espreguiça, você está liberando o hormônio do bem-estar, que é a serotonina. Ai, que delícia, amadinhas. Tá vendo? Você já pode começar alongando o seu corpo aí logo na cama. Acabou de acordar aí, dá aquela boa esticada
esticada. A gente fala espreguiçada, né? Então se espreguiça, faz, porque ali você já vai começar com um bem-estar, uma sensação de bem-estar. Mas, Giane, eu quero mostrar para as amadinhas lá de casa como que a gente pode fazer, porque às vezes a dona de casa tá lá, assim como eu, e você precisa dar uma boa esticada. Do que ela precisa? Ela precisa de um colchonete, ela precisa de uma toalha. As amadinhas aqui estão de toalha. Então é mais fácil, mais prático, né? Para o pessoal que está em casa poder fazer. Mas um simples colchonete também resolve. Sim, até um tapete mesmo na sala, se você tiver um tapete, uma toalha de banho, qualquer coisa que propicie assim você tira aquele atrito do chão, até mesmo no chão, gente. Tem pessoas que, por incrível que pareça, deita no chão e aquilo para ela é um relaxamento positivo. Então, você pode fazer isso em qualquer lugar da sua casa, no quintal, na sala. Dá pra gente dar altas dicas para vocês. Tá vendo, meninas? Então a gente vai começar a mostrar pra vocês aqui, né? Alguns exercícios de alongamento que você pode fazer. Às vezes você tá no seu escritório, tem uma bola, né? Pode esticar o bracinho lá, você vai ver como é fácil. O que você não pode deixar é de relaxar, tem que relaxar, inclusive aqui, ó, a cuca, mas já falo disso. Giane, e relaxamento tem a ver com respiração? Amadinhas, vocês perceberam que esse mês a gente falou muito sobre respiração, porque a respiração envolve tudo, né, Giane? Sim, a respiração ela é fundamental, né? Então, assim, muitas pessoas confundem esse processo de ventilação. Então, assim, o sistema respiratório, ele funciona assim, oxigênio, pâncreas, né? Perdão, diafragma. E aí você vai fazendo essa troca gasosa para que, ó, por exemplo, olha esse ambiente. Aqui estamos tendo, assim, um baú de riqueza de oxigênio. Então, você inspira e você solta. Então, é fundamental em todos os procedimentos, desde atividade física, trabalho, concentração, tudo. A respiração ela é fundamental. E a gente não leva isso tão a sério, né, Giane? Porque a gente passa o dia, respira errado, vai fazendo tudo errado. Quem usa a voz, principalmente para quem usa a voz, né? Fala muito, trabalha com comunicação, canta, enfim. Quem usa muito a voz para o seu trabalho, precisa de uma boa respiração. Fora que quando você respira bem, até a sua postura muda. Mas, Giane, vamos mostrar aqui essas meninas fazendo algumas coisinhas? Dá pra mandar ver aqui elas fazendo um relaxamento. A mulherada de casa, amadinhos, ai que lindas! A mulherada de casa vai se inspirar pra fazer aqui um bom relaxamento como vocês. Dá sim, né? Então a gente vai começar com um exercício básico, né? Então você vai deitar e aí você vai dar aquela espreguiçada no corpo, como a Tati falou, que você deve fazer isso sempre ao levantar da sua cama. Acordou atrasado não dá, né, gente? Mas tem que fazer esse movimento, ele é muito importante para você iniciar o seu dia e ao longo do dia também, né? Agora nós vamos abraçar os dois joelhos, isso vai fazer com que aquela massagem nos órgãos internos comece a acontecer, porque ó, estou dobrando. Meninas, e é verdade, só de você, e você pode fazer na cama, igual a gente falou, é tão gostoso você virar de lado, virar do outro, esticar. Amadas, e isso é muito sério. Quantas mulheres hoje aí estão passando por algumas lutas, né? Às vezes estão em casa, se sentem meia tonta e não é nem problema de saúde, não. É uma falta realmente do corpo, né? Se alongar, relaxar, e isso é muito gostoso, né, amadinha? Giane, eu não queria terminar com você aqui porque tá muito bom o papo. Mulher gosta de falar pra caramba, mas nós já aprendemos um pouquinho sobre relaxamento e sobre alongamento. Eu quero te agradecer demais pela entrevista. Foi uma bênção. Você já está mais do que autoconvidada para voltar no Momento da Mulher. Eu quero que você deixe aí os seus agradecimentos aí, amadinha de casa. Olha, eu confesso para vocês que desde quando eu comecei a participar do programa, abriu um leque de inspiração, de coisas boas para mim. E assim, da mesma forma que eu estou sendo abençoada, espero que vocês também estejam sendo abençoados. E temos muito trabalho em 2016, aguardem. Gente, realmente, vamos ter muito trabalho aí em 2016, mas eu quero começar já trazendo aí para esse ano um bom relaxamento. Sabe por quê, meninas? Não adianta passar o ano inteiro igual uma panela de pressão. Nós que somos mulheres, né, costumamos ir colocando um monte de coisa dentro da gente e aí na hora de relaxar não conseguimos. A mente está tão acelerada, já acordamos tão aceleradas, né? É problema ali, é casa para cuidar dali, é serviço, é emprego. São tantas coisas, amadinha, que faz com que o relaxamento não venha na nossa vida. Mas sabe quando ele vem? Quando você toma uma posição. Porque a Bíblia diz: eu entrego, eu confio o meu caminho ao Senhor. E eu vou confiar nele, amada. E o mais ele vai fazer. O nosso Deus não é Deus de coisas difíceis.
A gente é que complica tudo, não é verdade? Então basta entregar aquilo no altar de Deus e parar de ir no altar e trazer isso de volta. Não. Para a vida espiritual a gente tem que estar relaxada. Não relaxada a ponto de não fazer nada para Deus, mas aquele relaxamento, é aquele descanso espiritual. É disso que a gente precisa, amada. Começar esse ano de 2016 com tudo, com a palavra na frente, que o Senhor possa colocar no meu coração e no seu coração o temor dele, que possamos esse ano de 2016 já guardar, esconder bem escondidinho, né? A palavra, os mandamentos no nosso coração. Porque aí, querida, naquele dia, no dia mau, naquele dia que parece que tá tudo escuro, aquele dia a gente vai ter sim força para sair, força para lutar, porque já escondemos a palavra no coração. Queridas, eu queria ficar um pouquinho mais aqui, mas vou ter que deixar vocês com as meninas aí no estúdio. Que Deus abençoe a sua semana. Semana que vem, vou trazer uma dica bem legal. Tchau, tchau, amadinhas. Até semana que vem. Obrigada, Tati. Obrigada, Giane. A todas as meninas que acompanharam ali. Vocês viram hoje como foi legal? Um lugar diferente, né? Exercícios aí de alongamento, relaxamento. Muito bom para a sua saúde também. Bom, e voltando ao nosso assunto, Nila, nós estamos falando sobre a saúde física hoje, né? E que na realidade nós temos que aliar os dois, a saúde física e a saúde espiritual. Lendo o Velho Testamento, a gente começa a perceber que Deus teve esse cuidado desde lá de trás com o povo dele. Deus ali no Velho Testamento dá várias instruções, vamos dizer assim, né, para o povo. Então, certas carnes, ele dizia não coma, né? É verdade. A mulher, quando estava ali no ciclo menstrual dela, naqueles dias especiais da mulher, ele dizia para ela se retirar e ficar em casa ali quietinha, né? Não se misturar com as pessoas. Falava sobre a glutonaria, que é pecado, então comer excessivamente. Bom, e outras várias instruções que ele dava. Inclusive, se uma pessoa morresse e ninguém soubesse pelo motivo pelo qual aquela pessoa havia morrido, não podia tocar naquele defunto, aquela pessoa não poderia ser tocada. E observando tudo isso, a gente entende o quê? Que Deus tinha esse cuidado. Para quê? Para que não houvesse a proliferação de doenças, né? De bactérias, coisas que hoje nós conhecemos, mas que naquela época não eram conhecidas. Então Deus dava ali várias instruções, não faça isso, faça assim, não faça assim, justamente para evitar. Então esse cuidado Deus já tinha lá desde o início com o povo dele. A Bíblia é um manual de instruções, né? Sim. Então não tem como você, não tem por que você falar, não sei o que comer, não sei o que fazer, não sei, não tem como falar não sei. Na realidade todo mundo sabe, né? Sim, Outro dia eu estava conversando com uma irmã sobre dieta, né? Uhum. E ela disse para mim, a gente sabe o que pode e o que não pode comer. É verdade. E a quantidade que a gente pode e a que não pode comer. Só que a gente acaba, abusa, né? Um pouquinho. E acaba pecando contra o nosso próprio corpo e contra Deus. Porque Deus é totalmente contra isso, né? Não é questão de estética, porque as pessoas às vezes se prendem demais a isso. Mas eu não me importo com o padrão da sociedade, eu tô gordinha, tô acima do peso, não sei o que, não tô nem saúde, aí. Ou tô magra demais, mas, né? Nem sempre a magreza, a gente pode falar, saúde. É saúde, porque... Exato. Meu esposo, por exemplo, a gente foi ele é fortinho, né? E a gente foi numa consulta médica e ele fez alguns exames, enfim. E não constou nada, não constou colesterol alto, não deu nada. E aí o médico, eu fiquei surpresa, né? Porque eu falei, nossa, eu tava preocupada de dar alguma alteração e tal. Ele falou assim, não, porque nem sempre o gordinho não tem uma saúde tão boa assim, e aquele que é magro tem saúde. Exatamente. Às vezes o magrinho tem problema com colesterol, tem outros problemas, e o gordinho não. Mas sabe o que acontece? Às vezes a pessoa é muito magra também e ela não engorda comendo demais. Aí abusa. E ela se dá o luxo de comer muitas tranqueiras, né? É verdade. Muitas e muitas, e isso vai fazer mal na realidade. Acaba afetando de alguma forma. Exatamente. Então, não olhe só para o teu corpo físico e fala, realmente eu estou acima do peso, então eu tenho que diminuir, fazer uma alimentação saudável para emagrecer. E você que é magro, eu posso comer de tudo porque não tem problema com engordar.
Mas a saúde não está baseada só nisso, no teu corpo físico. Não é muito a mais, estética, não né? É por fora, é a estética por dentro. tá mais assim ligada à questão da autoestima, que foi o programa passado, né? Se bem que tem pessoas que também não precisam estar se sentindo belas, né? Para poder ter autoestima elevada, né? É verdade. Mas está mais relacionada a isso, a saúde que realmente importa. Só a estética é uma questão tá mais ligada à sua autoestima, mas a questão da saúde é que você deve se preocupar mais. E embora esse programa é um programa, né, entre mulheres, nós mulheres precisamos incentivar os nossos maridos a irem ao médico, né? Que não gostam de ir ao médico de jeito nenhum. Meu marido, por exemplo, ele estava esses dias passando mal do estômago e tal. E para levar esse homem no médico? Que batalha! Os homens normalmente têm essa resistência um pouco maior do que nós mulheres. Nós ainda nos preocupamos mais, vamos ao médico anualmente, pelo menos, ou quando sentimos alguma diferença, vamos. E os maridos, quando vão anualmente fazer os exames periódicos, e olhe lá. Então, mulher, seja sábia, faça a diferença, né? Dê o exemplo. E incentive o teu marido também a se cuidar. Não é porque é um programa para mulheres, a gente está aqui só falando para elas. Mas a gente quer, como Deus, a saúde de todos. Exatamente, é importante mesmo. Isso é uma realidade. Na minha casa eu também sofro o mesmo problema. Acho que é mal de homens. Ah, meu Deus, mas é uma luta para esses homens irem ao perdoem médico, os homens, Jesus. né? Nos perdoem os homens, mas eu acho que E acaba caindo naquela coisa, né? O meu marido fala muito assim, é pastor e tal, né? Tô na fé, eu tô na fé. É verdade, e tal. é verdade. A mesma coisa, o Marlon. Não, eu tô aqui na fé, vai dar tudo certo. Porém, nós temos que ver também que até pra gente pedir uma cura a Deus, nós temos que ser específicos. É verdade, por isso a necessidade de você estar indo ao médico, porque às vezes você está com algum problema, com alguma dor, e aí você fica, meu Deus, eu repreendo essa dor, mas de onde vem essa dor? Qual a raiz desse mal, né? A raiz do problema. Então, quando você vai ao médico, você faz aquela bateria de exames, você fica sabendo exatamente o que está acontecendo com o teu corpo. Então, é bem melhor você lutar contra a raiz, quando você sabe realmente contra o que você precisa lutar, do que você ficar fazendo uma oração vazia, né? Até porque as lutas são diferentes, né? Há diferença entre você lutar contra uma gripe e contra um câncer, por exemplo. Tem toda a diferença, né? Com certeza. Então, a diferença ali de você estar orando diante de Deus, buscando, intercedendo, é completamente diferente. Então, há necessidade, sim, de você ir ao médico, sentir que o teu corpo está pedindo, que tem algo diferente no teu corpo, procura o médico, vai lá para saber, faz os exames que são necessários, para saber também como lutar diante de Deus e na palavra de Deus. É importante você não viver uma vida desregrada, né? Porque se você vive uma vida desregrada, também depois não adianta colocar a culpa em Deus. Porque às vezes a pessoa também não se cuida, como a gente falou aqui, não tem uma boa alimentação, não faz exercício, não se cuida mesmo com nada, não se preocupa com nada. De repente aparece uma enfermidade, aparece uma dor, nós não estamos profetizando isso para ninguém, né? Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Mas é uma questão de vigilância, né? Você se cuidar, você tomar conta daquilo que Deus te deu, desse corpo lindo e maravilhoso que Deus te deu. Então não viva uma vida desregrada, né, Morgana? Não, porque depois não adianta culpar. Ai, Deus, por que eu? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Senhor. Mas, né, olhar para o passado, olhar suas práticas, né? A culpa que não você é de andou Deus. comendo, que andou, né? Não podemos esquecer que a gente planta, então a gente colhe, né? Aquilo que a gente plantou. Então, toma cuidado. E o missionário deixou aqui também, na verdade, tem um trecho de uma lição do curso Fé, que nosso missionário nos dá, né? E eu vou estar lendo aqui para vocês. Diz assim: você é quem realiza a obra de Deus. Agora que você sabe que é você quem determina, quem fixa os limites, quem diz o que terá ou não, pare de orar chorando, de se lamentar, suplicando que Deus, na sua bondade, lembre-se de você. Comece a se alegrar na presença do Altíssimo. Ore sim, não para mendigar a bênção, mas para agradecer por ela, para dizer ao Senhor quão feliz você se encontra ao saber que tudo o que você determinar, Ele mesmo fará por você. Agora é como se Deus estivesse lhe mostrando as suas reais possibilidades nele. É exatamente isto que Ele está fazendo. Você é de Deus, recriado em Cristo Jesus para o sucesso,
para uma vida plena, para determinar o que quiser e vencer. Deus nos dá esse poder através do nome de Jesus. Você é que pode determinar. Quando nós nos encontramos doentes, quando nos encontramos enfermo, é como se nós estivéssemos crucificando Jesus novamente. Como se ele estivesse sofrendo tudo de novo. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e hoje nós podemos, com autoridade, no nome de Jesus, expulsar qualquer mal que possa vir nos atacar. Claro, usando sempre a oração, mas também não desprezando os médicos que foram deixados por Deus. Inclusive, um dos discípulos de Jesus era um médico, o Lucas, né? Exatamente, exatamente. Você tem que determinar e, como nós dissemos no início, aliar as duas coisas, a sua saúde espiritual. Você está buscando diante de Deus a tua cura, a tua libertação, aquilo que você precisa, mas também cuidando do teu corpo. Afinal de contas, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. E para que o Espírito Santo possa estar bem dentro de você, você precisa estar bem, o teu corpo físico e espiritual. Você precisa estar em equilíbrio. É verdade. Então, cuide-se totalmente, por dentro e por fora, da sua vida espiritual e da sua vida física, do seu corpo físico também. E o Entre Mulheres? Mais uma vez... chega por aqui. Nós vamos deixando vocês com mais esse tema que eu acredito que deve ter te ajudado, deve ter te despertado para algumas coisas. E eu quero deixar aqui um beijo para vocês e até o próximo programa com uma nova fase, com novos temas. E o tema do próximo programa será amor. Nós vamos falar sobre um fruto que é o amor. Exatamente. Bom, um grande beijo a todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.